Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Alguém já ouviu esse ditado? Mas na verdade a esperança já morreu. A esperança não é a última que morre. A esperança na verdade foi a primeira a morrer. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ela ressuscitou. Irmão, guarda isso. A esperança é uma pessoa. A esperança tem um nome. A esperança se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem constrói e sustenta a fé que você carrega. É Ele quem mantém de pé os sonhos que te movem. É Ele que garante as promessas que te fez. Você está comigo? Diga amém. Então não se iluda, a esperança não é a última que vai morrer. Ela já morreu faz tempo. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E é ela quem governa a nossa história, ou pelo menos deveria. Igreja, olha para mim. Uma igreja que carrega o evangelho de ressurreição, de renovo, redenção, restauração, milagres, não pode cultivar mais medos do que cultiva milagres. Já parou para perceber que tem pessoas que caminham com Jesus há anos e pararam de ansiar por milagres? Tem pessoas que têm esvaziado nos seus púlpitos a expectativa da igreja em relação a milagres. Tem pastores tentando diminuir o poder da palavra da fé para caber dentro das suas experiências pessoais. Mas o fato de eu nunca ter visto um cego ser curado não significa que Deus não cure cegos. O fato de eu nunca ter visto talvez um paralítico andando não significa que Deus não possa levantar paralítico. Você está comigo? Diga amém. Então é muito complicado quando a gente vê nos púlpitos muita informação sobre Jesus e pouca manifestação daquilo que Ele é. Desconfie de uma igreja que prega sobre milagres, mas não vive milagres. Desconfie de um pastor que fala sobre romper financeiro, mas não vive prosperidade. Desconfie de alguém que fala sobre restauração, mas continua reclamando das mesmas coisas e lambendo as mesmas feridas. O evangelho nos leva a novos patamares, novos níveis e inclusive novos gigantes. Os pecados que eu lutava alguns anos atrás são diferentes dos pecados que eu preciso lutar hoje. Você está comigo? Diga amém. Porque em Jesus estamos vivendo de glória em glória. Novos níveis, novos tempos, novas estações, novos milagres, novos gigantes. Na América tem um ditado que diz que next level, next devil. A cada nova estação, a cada novo nível, novos gigantes que a gente enfrenta. Então talvez o gigante que você enfrentava no início da tua jornada de fé é que eu vou dar o exemplo da minha história. Teve momentos na minha história em que eu lutava para ter algo na despensa. A gente já passou por um período pequeno, mas a gente passou um período durante a gravidez da Ceci que eu dependia de oferta de outros para fazer compras. Mas já houve momentos em que eu prosperei e o meu desafio era não roubar de Deus os dízimos, era não deixar de ser fiel enquanto eu estava vivendo um tempo bom. Então você percebe que os desafios eles mudam à medida que a gente muda. Talvez o seu desafio era manter a tua fé quando tudo ia mal. Quem sabe o teu desafio hoje seja continuar sendo leal e fiel, porque agora tudo vai bem. Você está comigo? Diga amém. Eu quero pregar sobre esperança hoje. Por quê? Porque se removermos a esperança do evangelho, removemos a essência do evangelho. Se retirarmos a esperança como um dos pilares que sustenta a nossa jornada, não é o evangelho que nos move mais, é qualquer outra coisa. A esperança do evangelho é o que mantém a igreja de pé. A esperança do evangelho é o que nos sustenta até o dia em que Jesus vem para nos buscar. Maranata significa uma igreja que anseia e espera por aquilo que o Senhor falou que faria. Atos 2 só se cumpriu porque aquele povo estava reunido em um só lugar, esperando que Deus cumprisse a palavra que Ele havia liberado. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens, eles terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Você está comigo? Diga amém. Então você percebe que toda promessa que se cumpriu no passado está ligado a um povo que esperava com confiança que se cumprisse aquilo que Deus disse que faria. A Bíblia diz que Abraão, crendo contra a esperança,
ele se firmou na promessa. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. As promessas que Deus nos fez são que sustenta a esperança que nos move no dia mal. Quando tudo vai mal, lembra daquilo que Deus te prometeu. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Você pode levantar a sua mão em nome de Jesus e declarar isso. Diga: Pai, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Diga: e eu creio que tudo vai ficar bem. Diga: isso não é otimismo, isso é fé. Isso não é positivismo, isso é coerência. Diga: eu creio que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Por isso eu posso descansar na certeza de que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Diga: eu creio que agindo o Senhor a meu favor, ninguém pode impedir o seu agir. Você crê nisso? Diga amém. Então, a primeira chave que eu quero compartilhar sobre esperança é que nós precisamos confessar o que cremos. Não faz sentido carregarmos uma teologia que fala sobre milagres e não vivermos uma jornada marcada por milagres. Irmão, olha para mim. Se nos seus últimos 6 meses você não tem um testemunho de milagre para compartilhar, você precisa ressignificar algumas coisas na sua jornada. Qual foi o seu último milagre financeiro? Qual foi o seu último milagre de cura? Qual foi o último milagre que você viu na sua família? Qual foi o último milagre que você viu na sua empresa? Qual foi o último milagre que você testemunhou? Qual foi o último milagre que você de alguma forma provocou? Irmão, não fomos chamados por Deus para defendermos só uma ideia sobre Deus. Fomos chamados por Deus para sermos a manifestação de quem Deus é, para sermos a expressão do que Deus é capaz de fazer. Sabe, tem algo interessante. João Batista, ele falava que ele queria se esconder para que Deus pudesse ser revelado. Ele queria ser diminuído para que Deus pudesse ser exaltado. Mas a gente precisa entender que essa linguagem de João, como é que eu vou dizer? Essa forma de pensar de João Batista é a expressão de uma aliança. Mas ele marca o final de uma aliança e Jesus marca o início de outra aliança. Você está comigo? Diga amém. Então ele fala que eu cresça, que eu diminua para que ele cresça, que eu suma para que ele apareça, que eu me esconda para que ele se revele. E tem muita gente que está vivendo a sua jornada de fé tendo esse mesmo entendimento. Mas a verdade é que isso marca o final de um tempo, mas Jesus marca o início de um novo tempo. E quando Jesus se revela e quando a nova aliança se manifesta, o que Jesus diz para nós é o seguinte: olha, vocês são como estrelas, vocês vão brilhar para que todos vejam os seus muitos frutos e a glória do meu Pai seja revelada por meio deles. O que Jesus está dizendo é que na antiga aliança homens diminuíam para que Deus fosse exaltado. Na nova aliança, Deus levanta homens para que eles sejam a expressão do que Deus é capaz de fazer em um homem completamente rendido a Ele. Então o que a nova aliança está dizendo é que se você estiver completamente nele e as palavras dele estiverem completamente em você, você e a sua casa vão se tornar um outdoor da graça de Deus. 50 pessoas crendo nisso, misericórdia. Você está comigo ainda? Diga amém. Deus quer exibir você, porque os seus milagres apontam para Ele. Deus quer honrar você, porque a sua restauração aponta para Ele. Deus quer proteger você, porque a sua proteção em meio a tempos de batalha revela o quão protetor Ele é. Deus quer prosperar você. A Bíblia diz que nós não pediremos emprestado, mas emprestaremos a muitos. Obrigado por assistir este vídeo. Curta e compartilhe, e ative o sininho, e fique por dentro das novidades do canal.